Nós vamos meditar na palavra de Deus. Nós queremos falar a respeito do amor do Todo-Poderoso para com as nossas vidas. Que abram suas Bíblias no Salmo 119. Irmãos, quando nós nos referimos a Deus, quando nós olhamos para o Senhor, nós enxergamos em Deus um Pai amoroso, um Pai grandioso, um Todo-Poderoso que olha para a nossa vida, que tem cuidado de nós. Nós olhamos e conseguimos ver a misericórdia do Senhor que é estendida às nossas almas. A misericórdia do Senhor que é estendida a cada um que está sobre a face desta terra. Nós entendemos que o amor de Deus é universal, é um amor tão grande que alcança até mesmo aqueles que estão nos locais mais longínquos do planeta. O Senhor não deixa que o povo fique sem o conhecimento da palavra. Mas hoje eu quero abordar com vocês um aspecto interessante. Muitas vezes nós olhamos para o jovem, para as pessoas que não são tão vividas, e às vezes nós não conseguimos enxergar nessas pessoas a capacidade de um compromisso real, a capacidade de uma vida verdadeira com o Todo-Poderoso. Olhamos para essas pessoas, muitas vezes, e achamos que o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, há de relevar todas as situações erradas, todos os pecados que são cometidos na juventude. E os jovens carregam em si essa ideia que são impunes, que não precisam de Deus, que estão isentos desta busca contínua, diária, pela presença, pelo mover de Deus nas suas vidas. Isto é até, irmãos, em alguns aspectos, consequência da igreja que tem ensinado um evangelho um tanto quanto deturpado nesses últimos tempos. E com relação ao jovem, a igreja tem torcido o evangelho, tem adequado o evangelho às pessoas. É um evangelho para o jovem, um evangelho para o adulto, um evangelho para a criança. Mas quando olhamos na palavra de Deus, nós vemos que o Senhor não faz esse tipo de seleção. Nós vemos que o evangelho do Senhor é único. O evangelho de Deus é aquele que nos foi dado por Cristo Jesus, o evangelho da salvação, o evangelho da restauração, o evangelho da ressurreição. E todos, mesmo aqueles que estão nos locais mais longínquos, precisam passar pelo sangue de Cristo Jesus, reconhecendo a soberania do Todo-Poderoso e a este prestar culto, como está na palavra. E esta realidade não é diferente para o jovem. O jovem precisa reconhecer Cristo Jesus como Senhor, Cristo Jesus como Salvador da sua vida. O jovem precisa buscar com urgência, enquanto é possível, a presença do Todo-Poderoso e adequar-se à vontade do Eterno, adequar-se a um evangelho real, um evangelho vivo, não o evangelho faz de contas que é pregado pelas igrejas, direcionado aos jovens, um evangelho de eventos, um evangelho de brincadeira, um evangelho de passatempo, um evangelho que é movido por toda sorte de situações, que vem beneficiar a carne, que vem acalentar, fazer a carne do jovem suspirar. Não é esse evangelho, amados. O evangelho de Cristo é aquele que está narrado na palavra, aquele que está narrado na palavra, que serve para aquele que entrou na idade da razão, para aquele jovem que tem 15 anos de idade, para o de 25, o de 30, o de 50, o de 80, o de 100 anos. É o mesmo evangelho, é a mesma palavra, sem nenhuma alteração, sem nenhuma mudança. E é isto que nós precisamos entender, queridos. É esta realidade que nós precisamos buscar com urgência para as nossas vidas. É esta realidade que precisa ser pregada para o jovem. Arrancar o jovem do jardim florido da inocência espiritual. Arrancar o jovem, irmãos, de dentro dessa redoma que é colocado, fazendo-o entender que ele não precisa de Cristo Jesus. Esta é uma verdade que não procede do Senhor, mas uma mentira pregada como verdade por Satanás. E a você que é jovem, ouve esta palavra.
Eu quero afirmar para você que tu precisas com urgência acertar teus caminhos com o Senhor, arrancar do teu coração toda sorte de semente da carne que germina e floresce dentro do teu ser. Tu não podes permitir, seja qual for o objetivo, seja quem foi que pregou, você não pode permitir que um evangelho falso, um evangelho desprovido do alicerce bíblico, adentre a tua vida. Evidentemente, amados, que o evangelho que nós falamos e o evangelho de Cristo é o mesmo. Quero fazê-los entender que não existe degraus no evangelho. O evangelho é apenas um. Cristo Jesus morreu por todos e nós precisamos reconhecer a morte de Cristo e aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossas almas. Nesses últimos tempos temos visto que a juventude, ela é alvo de muitas propostas, de muitas oportunidades. Quantas portas que se abrem, portas ruins, algumas portas boas, muitas portas ruins, poucas portas boas, e em muitos casos a opção é por passar pela porta ruim. As decisões que são tomadas muitas vezes não são segundo a vontade do Senhor, até porque esses jovens não receberam o ensino suficiente, não receberam a orientação suficiente para que possam discernir e tomar decisões que sejam segundo a vontade de Deus. Nós precisamos estar atentos a esta realidade. Temos visto, irmãos, que muitas famílias se preocupam muito, demasiadamente com seus jovens. Se preocupam muito, tipo, qual a profissão que ele vai seguir? O que é que vai fazer no futuro? Zelam para que não se envolvam com os vícios, com as drogas, com as más práticas. Querem e desejam um bom casamento para o jovem. Mas muitas vezes, amados, a palavra de Deus não é ministrada a esses corações. A palavra do Senhor não é pregada a estas vidas. Eles não possuem um alicerce verdadeiro na palavra. Eles não possuem um fundamento real. Eles não possuem um fundamento verdadeiro para que possam tomar decisões que sejam segundo a vontade do Todo-Poderoso. E eu quero afirmar que aqueles que ensinam o evangelho falso hão de responder diante do Senhor pelas suas atitudes, bem como aqueles que comem o evangelho falso, certamente também hão de responder diante do Senhor pelas suas ações, mesmo que tenha 15 anos, 20 anos, 30 anos e vai por aí. Nós precisamos estar atentos à verdade do Senhor. O salmista no Salmo 119, versículo 9 afirma: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Eis aí, amados, uma pergunta, eis aí uma resposta, eis aí uma direção que precisa ser observada com urgência em nossos dias. Os nossos líderes, os nossos sacerdotes precisam nos seus cultos pregar um evangelho vivo, um evangelho real, um evangelho que haja salvação. A igreja não pode ser um clube social para jovens. O culto não pode ser um culto social. Não é passatempo. O adolescente, o jovem, eles precisam estar conscientizados que o evangelho é de salvação. E muitas vezes, amados, nós temos visto que as pessoas pouca importância dão à salvação. Pouca importância dão à salvação. O jovem pouca importância dá à salvação. É um sentimento de super-homem, de super-mulher, de super-jovem, coisa desse tipo. É como se eles não precisassem de Deus. Evidentemente que há suas exceções, mas são raras. Porque a igreja tem deturpado a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas, irmãos, a pergunta que é feita pelo salmista é: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? A você que me ouve, a você que está ligado nesta palavra, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho?
A você que é jovem, ouve essa palavra. De que maneira você poderá guardar puro o teu caminho? Você já se fez essa pergunta? Você já observou essa pergunta? Você nem sabia que existia na Bíblia? Pois é, não lê a palavra. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos encontrar na Bíblia a resposta para todos os nossos questionamentos. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é completa e o Espírito Santo de Deus, amados, traz a revelação aos nossos corações. Mas a pergunta é, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Primeira parte do Salmo 119, versículo 9. Ouça, guardar é uma palavra significativa nesta frase. E significa conservar, permanecer algo que você não quer perder. Quando você não quer perder alguma coisa, o que é que você faz? Você guarda. E às vezes você guarda tão bem guardado que não consegue encontrar. Mas nós precisamos entender isso, irmãos. É preciso guardar o caminho. O caminho não pode ser contaminado pelo mundo. O caminho precisa ser restaurado por completo. E nós, que somos servos do Senhor, temos que guardar a nossa vida para que sejamos puros, sejamos cada dia mais segundo a vontade do Senhor. Tens guardado o teu caminho do pecado? Tens guardado o teu caminho das ações do mal? Tens afastado, tens fugido da aparência do mal? A Bíblia diz que é preciso fugir da aparência do mal. Mas quantos estão fugindo da aparência do mal? Quantos fogem? Quantos? Mas o Senhor nos diz, há uma necessidade, amados. E a necessidade é guardar o caminho, é guardar puro o seu caminho. Nós precisamos entender que puro significa algo sem mistura, algo original. É assim que devemos ter a nossa existência. Uma vida pura, uma vida sem pecado, uma vida que foi lavada, purificada no sangue de Cristo Jesus. E torna-se uma essência com Cristo. A nossa vida precisa ser dessa forma. A vida do jovem precisa ser pura. É possível ser puro na juventude? Sim, totalmente possível. E temos exemplos bíblicos dessa possibilidade. O jovem pode ser puro na sua juventude. Ele pode ser puro. Ele pode ter um caminho, irmãos. Um caminho que seja para a honra e para a glória do Senhor. Mas para que você seja puro, para que você tenha uma vida reta, para que você tenha uma vida segundo a vontade do Senhor, lá no Salmo 119, versículo 11, você encontra a resposta. Como é que se faz? No versículo 11 diz, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Eis a resposta. É uma palavra que serve para o jovem, é uma palavra direcionada ao jovem, mas também é uma palavra que serve para cada um que deseja amar o Senhor com todo o seu ser. É preciso guardar no coração a palavra de Deus. Mas algo interessante, a palavra do Senhor não entra no coração num passe de mágica, até porque mágica não é de Deus, é coisa das trevas. Para que você tenha a palavra do Senhor dentro do teu coração, preciso é meditar na palavra, é preciso meditar na palavra, tens que meditar na palavra, comer a palavra, alimentar-se da palavra, encher a tua mente com a palavra do Senhor. É assim que se guarda a palavra no coração. Ela precisa entrar no coração para que nós possamos tê-la à disposição. Irmãos, quando nós guardamos no coração a palavra do Senhor, Ele nos abençoa de uma forma tão intensa, tão poderosa, e nós poderemos andar por caminhos retos, caminhos cheios do poder, da manifestação da graça de nosso Senhor, porque é o Eterno que abre o caminho. Na verdade, Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Queres um caminho puro? Uma vida pura?
Passe pelo caminho que é Jesus Cristo. Passe pelo caminho que é Cristo Jesus. Evidentemente que há muitos caminhos nesses últimos tempos, muitas direções nesses últimos tempos. Quantos caminhos, quantas direções, não é verdade? Quantas opções, mas preciso é escolhermos o caminho que é Cristo Jesus. O caminho que é Cristo Jesus, porque é Cristo que nos leva para a presença do Todo-Poderoso e arranca do nosso coração toda semente de pecado, toda sorte de pecado. E sabemos, amados, que cada ser humano sobre a face da terra, a partir da idade da razão, já é responsável pelas suas atitudes. Mas a Bíblia diz, amados, que todo ser humano nasce, ele carrega em si o pecado original. Em 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9, nos diz a palavra: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa palavra, jovem, também é para você. Tu carregas o pecado original, você tem em si o pecado e é necessário reconhecer o pecado, reconhecer que tu és pecador, confessá-los diante do Senhor para que tu sejas perdoado, para que tu sejas purificado. Entenda isso. Nós precisamos buscar o Senhor, irmãos, buscar o Senhor com todas as forças do nosso ser. Nós não podemos ficar sentados esperando que Deus há de fazer um milagre. Deus há de fazer um milagre para mim e no momento certo eu serei tocado e vou seguir a obra do Senhor e farei a obra de Deus. Não, não é assim. Não é desta forma. Jovem, não pense que o Senhor, num dado momento da sua vida, vai te chamar para que você reconheça teu pecado e mude a tua sorte confessando-o. Não, o Senhor fala com você hoje. Fala com você hoje. Hoje é a data, hoje é o dia, hoje é o momento oportuno para que você vá ao encontro de Cristo Jesus. Mateus capítulo 11, versículos 28 até o 30 diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Esta é a resposta de Deus para a tua vida. Tu precisas ir ao encontro de Cristo. Jovem, você que já é adulto talvez, um ancião também, tu precisas ir ao encontro de Cristo, buscar o Senhor com todas as forças do teu ser, reconhecendo a necessidade de uma mudança de rota, de uma mudança de caminho, para que Cristo Jesus seja entronizado na tua vida. Nós não podemos, amados, nós não podemos continuar acumulando dentro do nosso coração tudo quanto é ruim, tudo quanto é imprestável, tudo quanto é pecado. Nós não podemos acumular isso dentro dos nossos corações. Não, não podemos. É preciso guardar puro o caminho, guardar pura a nossa vida, e só Jesus pode nos purificar. A partir do momento que reconhecemos a soberania de Cristo, confessamos o nosso pecado, aceitamos-o como Senhor e Salvador, nós temos a obrigação de guardar puro o nosso caminho, guardar pura a nossa vida para a honra e para a glória do Senhor. Mas, irmãos, a segunda parte desse versículo, Salmo 119, versículo 9, o texto todo diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. A segunda parte, a resposta da pergunta que está na primeira parte. Observando-o segundo a tua palavra. Observando-o segundo a tua palavra. Isso significa, amados, estarmos atentos, estarmos ligados na palavra do Senhor. É preciso que a palavra do Eterno seja padrão na nossa existência, padrão de direção. É preciso que a palavra de Deus seja o padrão de direção,
o padrão que nos guia a andar nos caminhos do eterno, a nossa vida precisa estar pautada na palavra. Pautada na palavra. Afinal de contas, ela é a nossa única regra de fé e prática. E quando nós, irmãos, observamos a palavra do Senhor, isso significa, quando nós lemos a palavra, quando nós estamos atentos à palavra do Todo-Poderoso, teremos sempre a direção do Espírito Santo de Deus, a direção que vem do alto, irmãos, que não nos permite continuar no caminho errado, que não nos permite dar passos que não são para a honra e para a glória do Senhor. Nós precisamos cultivar isso dentro do nosso coração. No Salmo 119, versículo 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos, queremos andar de forma correta, desejamos andar de forma certa, temos que observar a palavra de Deus. Observar a palavra de Deus. Nós não podemos andar por caminhos os quais não são iluminados pela palavra do Senhor, irmãos. Nós não podemos andar em trevas, ou seja, em práticas que não honram, que não glorificam, que não bendizem o nome santo do Senhor. É preciso entender, jovem, que tudo quanto façamos é para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo quanto façamos, irmãos, tudo quanto façamos é para a honra e para a glória do Senhor. Nós não podemos viver mais para nós mesmos. O jovem não pode mais viver para si mesmo. Nós precisamos viver para Cristo, porque a nossa vida é do Senhor, comprada a preço de sangue. Nós não podemos seguir o exemplo do mundo. Nós não podemos seguir o exemplo do mundo, seguir as coisas deste mundo. Nós não podemos, mesmo que tenha uma boa aparência, que sejam atrativas. Nós não podemos abraçar este mundo. E temos visto, irmãos, que na palavra de Deus, muitos jovens, ainda muito cedo, dedicaram as suas vidas ao Senhor e viveram e procuraram viver a vontade de Deus e foram bem-sucedidos na sua existência. Foram pessoas que venceram, pessoas que foram honradas pelo Senhor em tudo quanto fizeram. Isso leva-nos a crer, irmãos, que o Senhor está pronto a abençoar jovens, que Deus está pronto a abençoar os jovens, como abençoou o jovem Samuel, a Davi, também a Jeremias, a Daniel, a Timóteo, entre tantos outros que foram abençoados pelo Senhor, que ficaram citados na palavra como referência de vida para todos, Você que é jovem, você também pode ser referência nos dias atuais. Você pode ser referência nos dias atuais. Você pode ser um instrumento útil nas mãos do Senhor. Deus pode te usar com grande poder, Mas lembre-se, só é possível alcançarmos a presença do Senhor quando nós observamos o nosso caminho segundo a palavra de Deus, segundo a palavra do Senhor. A palavra é o Verbo e o Verbo é Cristo, ou seja, nós precisamos nos assemelhar a Cristo Jesus, nos assemelharmos a Cristo em todos os aspectos, seguirmos o exemplo e vivermos em conformidade com a sua vontade. É preciso também conhecer a Bíblia, meditar na Bíblia, encher-se com a palavra do Senhor, alimentar-se das Sagradas Escrituras. Todas as vezes, amados, que você lê a palavra, que você medita na palavra, o Senhor enche teu coração com conhecimento e te dá forças para superar as adversidades dessa existência. No Salmo 37, versículo 5, o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Jovem e aqueles que ouvem esta palavra, é preciso entregar o caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia no Senhor,
porque Ele fará todas as coisas para você. Ele não te desamparará, mas Ele te sustentará. Ele te dará as forças necessárias para ser mais que vencedor sobre a face da terra. Confiar no Senhor, irmãos, é uma necessidade. Jovem, confiar no Senhor é uma necessidade. Tu precisas confiar no Todo-Poderoso. Confiar no Todo-Poderoso. Isso significa morrer para este mundo, mortificar a tua carne e permitir que a glória do Senhor se manifeste poderosamente na tua vida. Jesus afirmou: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ouça o recado de Cristo Jesus para todos aqueles que estão sobre a face da terra. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes o jovem não consegue firmar-se nos caminhos do Senhor. Você que é adulto não consegue firmar-se nos caminhos do Senhor. Isso é consequência da não entrega da sua vida, de não buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, de não procurar conhecer Deus com todas as tuas forças e esforçar-te para viver a verdade dele na sua vida. Nós precisamos, amados, buscar com todas as forças do nosso ser, em primeiro lugar, o reino e a justiça do Todo-Poderoso. E veremos a glória do Senhor se manifestar de uma forma intensa, poderosa, maravilhosa. E veremos a glória do Senhor, e veremos o poder de Deus, e veremos a manifestação do agir, a manifestação da graça de Deus sobre a vida de todos. Nós podemos ainda, irmãos, observarmos o exemplo de Cristo Jesus. Muitas vezes nós olhamos para Cristo só como Salvador, mas é preciso entender, irmãos, que Jesus foi um jovem que procurou conhecer a palavra. Ele meditou nos escritos da sua época. Ele com certeza estudou a Torá, estudou a lei. Ele sabia quem era o Todo-Poderoso e qual a sua missão sobre a face da terra. Em Lucas capítulo 4, versículo 17 e 18. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Vemos aqui o Messias na sua juventude. O Messias que conhecia a palavra, o Messias que não se intimidou quando foi apresentado a ele o livro do profeta Isaías. Mas ele leu, porque ele conhecia, ele sabia. Você precisa conhecer a palavra, precisa saber a palavra. João capítulo 8, versículos 6, 7 e 8. Isto diziam eles tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Nesse texto, irmãos, nós vemos uma fase da vida de Cristo em que ele havia passado pela juventude, ele já estava com sua vida formada. Nós vemos aqui a firmeza de alguém que conheceu a palavra, que viveu a palavra e que amava a palavra do Senhor e que tinha na sua boca uma resposta bíblica aos questionamentos. Nós precisamos buscar o conhecimento de Deus. A você que me ouve, tu precisas buscar o conhecimento do Senhor. Tu precisas mergulhar nas Sagradas Escrituras. Necessitas ler a palavra. Determinada vez, Jesus estava no templo, ainda muito jovem. E ele foi encontrado 3 dias depois, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Jesus, um adolescente,
mas que estava ali no meio do sacerdócio, dos doutores da lei, e tinha o conhecimento da palavra, e eles ficavam admirados de como um jovem poderia conhecer tanto a palavra. E a resposta é, porque Jesus, com certeza, comia a palavra, alimentava-se da palavra, E nós, se quisermos, irmãos, ter conhecimento do Senhor, vivermos a verdade de Deus, se nós quisermos, amados, que a vitória esteja sobre o nosso coração, sobre a nossa existência, temos que conhecer a palavra, temos que meditar na palavra. Pais, ensine a palavra a seus filhos. Filhos, procurem aprender a palavra, procurem meditar na palavra de Deus. O salmista diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? De que maneira você poderá, jovem, guardar puro o seu caminho? A resposta está na sequência: observando-o segundo a tua palavra. Observando-o segundo a tua palavra. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor, observá-la, praticá-la e deixar-nos guiar pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus não faz acepção de faixa etária. Um jovem ainda muito novo pode ser cheio do Espírito Santo. Um ancião com 90 anos pode ser cheio do Espírito Santo. Basta que ambos busquem a palavra, viva a sua vida segundo a palavra de Deus. Que Deus, portanto, abençoe você. Abençoe e te desperte para que você tenha prazer na lei do Senhor, prazer na palavra de Deus, que você medite, busque alimento para a tua alma, porque o Senhor um dia há de pedir contas da tua vida. E mesmo que você seja jovem, há de responder diante do Eterno. E o que tens preparado? E você, jovem que ouve esta palavra, o que tens preparado? É para o Senhor? É para Deus? Fique atento para que você não seja reprovado no dia do juízo e condenado ao sofrimento eterno. É uma palavra para você, jovem, é uma palavra para você que me ouvem, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Que Deus o abençoe, que a manifestação do Espírito Santo seja uma verdade sobre a tua existência, em nome de Cristo Jesus. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 440. Vivo